Olá, olá, você que está no Facebook do RD News, do site de notícias de Mato Grosso. Você sabia que hoje é Dia do Homem aqui no nosso Brasil? É uma data comemorada nacionalmente, tem uma data internacional que é lá em novembro, e infelizmente é pouco conhecida, mas esse dia foi instituído para alertar para a saúde integral do homem, né? Cuidados preventivos, não apenas a questão dos problemas de próstata e do trato urinário. Então, sobre esse assunto é que nós vamos conversar hoje com o médico urologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na seção de Mato Grosso, Dr. Newton Tafuri. Dr. Newton, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, batendo esse papo. Quem quiser mandar perguntas, tiver dúvidas, pode mandar, a gente tem a nossa produtora Deise acompanhando para passar as perguntas. Doutor Newton, o que a gente tem visto, é claro, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, com muitos alertas em relação a essa doença especificamente. Os dados, principalmente aqui do estado, mostram que está quase que equilibrado o percentual de homens e mulheres que estão tendo a Covid, estão, né, infelizmente, sendo acometidos por essa doença. Mas que tipo de doenças o homem também precisa se preocupar e precisa ter esses cuidados, né? Obrigada novamente por estar aqui. Vamos lá. Bom dia, Lídice. Prazer, uma honra estar com você hoje, né, podendo abordar esse tema. Hoje, desse dia tão importante e, ao mesmo tempo, tão desconhecido, né, que é o Dia do Homem, dia 15 de julho. É uma data que passa em branco, né, para a maioria das pessoas, né, muito diferente do Dia Internacional da Mulher, que é uma data tão, né, e merecidamente tão propagada e divulgada. Mas o Dia do Homem também existe, e a gente procurando focar agora na questão da saúde, na atenção integral à saúde, não só por esse momento, né, de pandemia que a gente vive, mas também atrair a atenção dos homens para fazer seus exames preventivos, uma vez que muitas doenças, né, que a gente depois ao longo da conversa vai poder citar, evoluem silenciosamente, e às vezes quando vão se manifestar, já vão se manifestando numa fase mais avançada, de tratamento mais difícil, dependendo do caso até de uma fase incurável, por exemplo. Então, assim, a gente tem que, na medida do possível, sempre buscar o diagnóstico precoce, porque os tratamentos, né, vão ter mais efeito. Quais são, assim, qual é o momento de procurar, por exemplo, um urologista? Porque às vezes, a gente sabe, e essa é uma preocupação muito, né, da sociedade, que às vezes o homem não cuida preventivamente da sua saúde como a mulher às vezes faz, no caso da ginecologia, que aí faz todos os exames preventivos também relacionados à saúde da mulher. Qual é o momento, doutor Newton, que se deve buscar essa prevenção para o homem? Então, engraçado, ontem me fizeram essa mesma pergunta e eu fiquei pensando, né? Porque, assim, a gente trabalha da seguinte maneira, né, focando especificamente em questão de próstata, tal, tem uma idade, 45, 50 anos, né? Às vezes 40, dependendo do histórico familiar. É uma data, assim, que a partir dessa idade, o homem geralmente começa a procurar e deve procurar. Uhum. Teve algum problema no áudio aí do Dr. Newton? Seu áudio cortou um pouquinho, doutor. Uhum. O senhor falou a partir de 40 anos, mais ou menos, o pessoal começa a procurar por causa do câncer de próstata. Ouvi agora? Né? Sim. Está ouvindo? Uhum. Então, sim, agora... a partir dos 40, 45, a questão de próstata, né? Mas eu fiquei pensando, e esses homens, né, que antes de 40, quantas doenças a gente pode diagnosticar nessa fase, né? Tratar, orientar outras questões. Então, a resposta que eu dei para essa outra jornalista é que, na verdade, deveria haver uma continuidade, ou seja, a partir do momento que a criança, adolescente, ele deixa de frequentar o ambiente da pediatria, né? Ele passe a fazer um acompanhamento, né? Seja com urologista, seja com clínico geral, com médico de família, né? Mas não quebrar essa sequência de fazer as consultas. Eu acho que deve haver uma continuidade. Acho que a adolescência, talvez, seja uma época boa para que se faça isso, que comece, e aí anualmente
vá fazer a nossa visita ao médico para poder se prevenir. Em geral, as meninas, né, as mulheres procuram um ginecologista aí no início de vida sexual. Para o homem, para o rapaz, seria importante, né? Às vezes tem famílias que não conseguem abordar tão abertamente as questões de violência, de doenças, né, sexualmente transmissíveis, a responsabilidade do homem em relação a uma gravidez também não planejada. O que o senhor diria para os adolescentes? Vamos começar pela idade, então, aí. Então, acho que a adolescência é uma fase importante, né, que a gente pode passar muitas informações interessantes, não só com relação às infecções sexualmente transmissíveis, bem como questão de prevenção de gravidez, e também a parte psicológica, né, que envolve o início da vida sexual, porque isso é cercado de muito tabu, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, por mais que a conversa hoje seja mais aberta entre os pais, né, e os adolescentes, mesmo assim, o que acontece? Algumas famílias não têm essa abertura, ou às vezes a criança, o adolescente é mais tímido, também não quer dividir isso aí com os pais. Então, eu acho interessante, é uma iniciativa bem interessante, né, buscar nessa fase orientação, que a gente pode ajudar bastante. Que tipos de exames são pedidos por um urologista numa consulta com um homem? Então, isso vai variar muito conforme a faixa etária, né? Mas, basicamente, assim, vamos colocar um adulto jovem, né, que procure uma consulta, por exemplo, querendo fazer um check-up, sem queixa, sem nenhuma sintoma, digamos assim. Aí a gente vai procurar, primeiro, conversar, né, saber dele o seu histórico de saúde, doenças que já teve, cirurgias que tem feito, se toma algum medicamento, se não toma, se tem histórico familiar para alguma doença, né? E em cima disso a gente vai explorando, vai conversando, mas basicamente assim, não havendo nada específico, nenhuma queixa, a gente pode fazer, no mínimo aí, básico, o exame de sangue, que vai englobar o hemograma, vai englobar a glicose para tentar um diagnóstico de alterações nesse metabolismo, que pode estar gerando diabetes, né? Dosagem de colesterol, triglicéridos, função renal, né, que é sempre um exame importante a gente pedir dosagem de ureia e creatinina, porque você pode descobrir uma insuficiência renal que já está começando ali, né? Hormônios, né, tireoide, hormônio masculino, quer dizer, uma série de exames. Tem exames gerais mesmo, uma ultrassonografia abdominal geral que vai mostrar todos os órgãos, a gente pode diagnosticar um cálculo renal, cálculo de vesícula, entre várias patologias. Isso tudo de forma preventiva. Não precisa esperar ter uma Eu acho que fazer isso aí uma vez por ano é importante para todos, né? A gente pode diagnosticar algumas doenças antes dos sintomas estarem numa fase já avançada. Nessas investigações, assim, pela sua experiência, quais são as doenças que mais aparecem, que mais acometem os homens e que podem trazer algum tipo até de prejuízo para a saúde dele a médio e longo prazo? Então, assim, no meu consultório, na minha experiência pessoal, muitas vezes eu já fiz diagnóstico, por exemplo, de diabetes em um paciente que foi procurar uma outra coisa, às vezes por uma simples micose. Hipertensão arterial é bastante prevalente também, porque ela é assintomática, né? Então as pessoas às vezes não têm a oportunidade de medir a pressão. Numa consulta, obrigatoriamente, você faz isso, né? Vai fazer uma ausculta cardíaca básica, você pode diagnosticar aí uma arritmia, uma quebra de ritmo né, nos batimentos cardíacos. Então, assim, basicamente é isso aí, mas você pode também, numa simples conversa, uma anamnese, né, que é como a gente chama essa entrevista do médico, diagnosticar um problema psicológico, uma tendência à depressão, ansiedade, muita coisa, né? Abre um leque muito grande. Aí, nesses casos, o senhor faz um encaminhamento para um outro especialista quando observar essas questões? Com certeza. Qualquer alteração que seja fora da minha especialidade, eu sempre busco referenciar para um especialista de confiança para daí para frente
seguir o restante dos exames e a propedêutica adequada e o tratamento desse quadro. Uhum. E quanto à questão da próstata, doutor, existe ainda muito tabu em relação aos problemas? Porque, assim, a gente sabe que não existe só o câncer de próstata, tem outras doenças que podem acometer, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão, e se existe, por exemplo, sintomas, né? Se a da próstata alterada, aumentada, enfim, como o senhor falou no começo, acho que deu um problema aí, voltou. Como o senhor falou no começo, às vezes o homem vai procurar o urologista só com 40 anos, né? E quais são, assim, as doenças que acometem a próstata? A próstata, existe um tabu muito grande em cima dela ainda, né? Apesar de estarmos no século XXI. Mas, assim, nos últimos anos, não podemos negar que houve um aumento dessa procura, né? É óbvio que a maioria dos homens ainda tem certa restrição com o exame do toque retal, que é um exame bastante importante nesses casos. Então, cabe ao médico esse convencimento, né? Mostrar para o paciente a necessidade, a importância de fazer o exame, né? Então, a próstata, basicamente, ela tem as patologias inflamatórias, né, que no caso seriam infecciosas, inflamatórias, que é a prostatite, né? Que essa aí acomete qualquer idade e pode ter, inclusive, uma infecção, ela é geralmente bacteriana, às vezes viral também, então pode ser até, inclusive, transmitida por via sexual. Esse é uma não tão frequente, mas apresenta. Ela tem o seu crescimento benigno, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é aquele crescimento que vem com a idade, devido às alterações hormonais. Isso a maioria dos homens vai ter, né? Então, conforme vai avançando a idade, praticamente 100% dos homens vão ter algum crescimento de próstata e isso vai refletir em alguns sintomas, né? Que inicialmente é aquela perda da força no jato urinário, urinando mais fino, e aí como a bexiga não esvazia completamente, você tende a ir mais vezes ao banheiro, acorda à noite para urinar, coisa que não aconteceria, né? Isso tudo é progressivo, né? Vai aumentando a intensidade, vai a dificuldade, às vezes vem a dor, até chegar a, por exemplo, trancar totalmente a passagem do fluxo urinário. Pode acontecer, por exemplo, de urinar com sangue, né? Que é a hematúria que a gente fala. Então, é uma gama muito grande dos sintomas. E esses sintomas da hiperplasia benigna, eles também são para o câncer de próstata. É a mesma coisa, tá? Principalmente nas fases iniciais. A diferença, a grande foco nosso acima da prevenção é que o câncer de próstata, ele dá os sintomas um pouco mais tarde do que a hiperplasia benigna, né? Ele cresce, geralmente, ele nasce e cresce mais na periferia da glândula prostática. Então, ele demora um pouquinho mais a comprimir a uretra ali, por onde passaria a urina, e demora um pouco mais nos sintomas. Então, o diagnóstico precoce, que é feito não só com toque ou com ultrassom, que tem um exame muito importante também, um exame de sangue, chamado PSA. Esse PSA é a sigla antígeno prostático específico, né? Esse exame surgiu na final da década de 70, início da década de 80. Então, esse exame mudou a história do câncer de próstata, mudou a história do tratamento, né? E é uma linha divisória, porque a partir desse exame permitiu-se, né, quando ele altera, você, né, vai investigar. Então, assim, permitiu-se diagnóstico mais precoce de câncer de próstata. Então, assim, não é que o câncer de próstata aumentou nos últimos anos. O diagnóstico aumentou e os tratamentos aumentaram graças a esse exame. E hoje a gente consegue, numa fase inicial, né, um câncer de próstata operado ou tratado com uma radioterapia adequada, você consegue uma cura acima de 90%. Olha, que interessante. Tem uma pergunta de um internauta, doutor. Adilson Gonçalves Costa. Bom, por que nós, homens, temos tanta dificuldade em admitir algumas doenças, inclusive o fenômeno da impotência sexual, mesmo quando a idade chega? O Adilson está tratando aqui até de um assunto que é uma grande preocupação, né? A impotência sexual tem idade para chegar? Ou tem doenças que podem provocar essa impotência? No caso, até o próprio câncer de próstata, ou essas doenças da próstata que o senhor citou?
Então, esse é um tema bastante tabu também para os homens, né? A disfunção erétil ou impotência. Devido a essa questão cultural, do machismo, né? Da pessoa que não pode falhar, que tem que estar sempre pronto. Então, assim, os homens têm dificuldade em admitir isso. Isso não é coisa que se queixe para os amigos ou para um familiar, muito difícil, né? Então, o homem fica sofrendo ali durante anos, 3, 4, 5 anos, às vezes, para poder ir a primeira vez buscar ajuda, né, para esse problema. Então, a disfunção erétil, ela tem várias causas, tem vários graus, né? Tem de grau leve a grau severo, grave, né? E as causas são múltiplas, né? Por exemplo, né, o paciente jovem pode ter disfunção? Pode, tá? Em geral, né, o paciente jovem, até adolescente, às vezes, pode ter algum tipo de disfunção erétil. Aí já são mais causas ligadas à parte psicológica, a disfunção erétil psicogênica, né? Nessa idade do adulto jovem, dificilmente você tem doenças relacionadas à disfunção, tá? Com o passar da idade, na meia-vida, aí vão surgindo os fatores complicadores, como diabetes, né? Diabetes mellitus, que é a principal causa de disfunção erétil do homem, hipertensão arterial, né? Doenças vasculares, doenças neurológicas, as doenças da próstata em si, a doença, ela não é uma causa assim para disfunção erétil, né? Muitas vezes surge com tratamento, por exemplo, se você trata um câncer de próstata com uma cirurgia, que a gente chama que é uma cirurgia radical, né? Que tem que ser feita uma limpeza ampla ali, local além da próstata, vesículas seminais, deferentes, órgãos acessórios, e muitas vezes isso aí acaba atrapalhando o mecanismo da ereção num paciente que já tem uma certa idade, que já tem outras doenças, então é um fator a mais, né? Radioterapia também pode atrapalhar, mas basicamente, assim, doenças do dia a dia, que às vezes a gente não dá muito valor, né? Eu cito novamente o diabetes, que realmente é o principal. O diabetes, ele tem uma obstrução vascular periférica, né? Tanto ele aumenta o índice de doenças do coração, coronárias, então ele trabalha, quer dizer, o processo dele, fisiopatologia, tem lesão de nervos, tem lesão arterial, né? E a ereção, ela funciona com isso, com o estímulo nervoso e o fluxo sanguíneo adequado ao pênis. A ereção, ela é provocada pelo sangue, né? Então, essa obstrução é que vai levar à disfunção. Então, assim, ela não tem idade, tá? Mas ela é mais prevalente a partir dos 40 anos e ela vai aumentando muito conforme a idade. Assim, aos 70 anos, por exemplo, você pode dizer que praticamente 70% dos homens, 80%, vão ter algum grau de disfunção. Aos 50 anos, homem... 40%. Nessa idade já mais avançada, um homem que tem uma vida saudável, que não tem essas doenças que o senhor citou, diabetes, hipertensão, pratica atividade física, tem uma boa alimentação, ele consegue prolongar esse prazo de vida sexual? Com certeza, né? Isso hoje a gente vê na prática, né? Com o aumento da expectativa de vida, né? Que no mundo, mas que no Brasil também se acelerou nesses últimos anos, vem se acelerando, a gente vê que os homens vivem mais, né? E querem viver com qualidade, né? Não querem sobreviver apenas. Então, querem ter a sua atividade sexual. E as mulheres também, que já viviam mais, também estão vivendo mais e estão fazendo reposição hormonal. Então, o casal, né, ele busca essa atividade plena. Então, é possível. A gente tem vários casos aí de homens que foram, inclusive, pais, né, numa idade bem avançada. E, então, é possível uma atividade plena, saudável, né, respeitar essas condições que você colocou, né, de ter uma vida saudável, não ter doenças, atividade física, alimentação balanceada, né, ter um bom sono, tudo isso ajuda, né? Existem tratamentos hoje que tem bastante opção de tratamento também. Então, na verdade, assim, o alerta que é para o dia de hoje, o dia do homem, para o homem cuidar da sua saúde integral, né? O senhor citou aí, a gente volta a repetir, doenças como diabetes, hipertensão, que podem ser acometidas aí desde jovens, fazer esse trabalho de prevenção é fundamental, não só para o Covid, que a gente está vivendo na pandemia agora, e são, né, alertas para as pessoas que estão em grupos de riscos, mas também para esses reflexos em questão de impotência sexual. Então, assim, doutor, eu acho que a gente poderia frisar
esse alerta, né, para esse dia? O que o senhor gostaria de dizer hoje, nesse dia do homem aqui no Brasil, para os homens que estão nos assistindo, que vão nos assistir a partir de que fica disponível aí no Facebook, a gente coloca no YouTube depois, no site RD News, que tipo de mensagem o senhor, como médico, gostaria de deixar? Então, para essa data em especial, né, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou a nível nacional uma campanha cujo lema é trato feito. Tá? Esse trato feito significa... O que significa isso? Isso significa uma proposta de parceria. Né? Acho que o urologista, ele já é apesar de não ser exclusivamente o médico do homem, porque o urologista também trata patologias nas mulheres, né? Diferente do ginecologista que não atende homem, mas o urologista é uma especialidade médica, é o médico mais ligado assim, ao sexo masculino, digamos assim. Então, a urologia está propondo esse pacto, né? Seu parceiro do homem, né? Nessa assistência integral à saúde, que é o que a gente está incentivando, buscando, né? Levar essa pessoa ao consultório com frequência, com regularidade, para fazer seus exames, na intenção não de descobrir doenças, procurar doenças, mas de dar uma assistência à saúde mesmo. É óbvio que as doenças vão aparecer. E é interessante que a gente possa descobrir isso aí, qualquer doença, o quanto antes, né? E quanto à alimentação e atividade física, isso é importante também para esse trabalho de prevenção? Sem dúvida, assim, a alimentação e a atividade física, elas estão ligadas diretamente a várias doenças, né? A obesidade, que hoje em dia é uma outra pandemia mundial, né? Esses dias eu li que Cuiabá está entre as capitais do Brasil, uma das que tem maior índice de obesidade. Então, é um dado assim, bastante preocupante, né? Então, assim, da obesidade, você aumenta o risco de hipertensão, você aumenta o risco de diabetes, você aumenta o risco de um acidente vascular cerebral, né? Uma série de doenças, distúrbios hormonais, né? Existe a síndrome metabólica, que é uma patologia multifatorial, né? Ligada ao diabetes, hipertensão, obesidade, e acaba, às vezes, manifestando como uma disfunção erétil, que é o que vai levar o homem ao consultório, né? Então, é interessante isso, sempre procurar, desde o início, não fumar, né? O cigarro está mais do que comprovado que é um veneno, né? Ligado a vários tipos de câncer, doenças vasculares também, então, assim, o cigarro deve ser abolido, né? Bebida alcoólica também tem os seus efeitos prejudiciais, drogas ilícitas, quer dizer, tudo isso aí a gente tem que orientar, é obrigação do médico, está sempre orientando, por mais que as pessoas saibam, que vejam isso na televisão, às vezes a palavra do médico ali tem mais peso, às vezes do que a opinião até de um familiar, né? Então, é muito importante esse tipo de consulta, mesmo que não seja por nenhum sintoma, uma busca espontânea, né? É isso que a urologia hoje, nesse dia, do Dia do Homem, está propondo, está focando nisso aí. Ok, doutor. Assim, algum assunto que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer aqui, antes da gente encerrar? Só me veio à cabeça aqui agora, eu queria ter comentado anteriormente. Ontem eu atendi um paciente no consultório, coincidência, um paciente na faixa de 30 anos, recém-tratado de Covid, né? E me procurou no consultório, já curado, tudo, me procurou no consultório, reclamando que desde que ele adoeceu com o Covid, ele iniciou um quadro de impotência, de disfunção erétil. Né? Então, eu falei para ele assim, que até hoje, né, todos os trabalhos que saíram até agora, mas é uma doença nova, né, a gente ainda vai, durante os anos, aí, ver o que realmente, o que acontece, o que não acontece, não existe nenhum trabalho ligado, relacionando, né, disfunção erétil com o Covid, em nenhuma idade. Né? Foi o que eu falei para ele. E que eu achava assim, que poderia ser, obviamente, psicológico, porque quem não adoeceu ainda já está vivendo, né, um pânico. Você imagina quem adoeceu ou que teve um familiar mais próximo que adoeceu. A gente acaba refletindo em outras áreas, né, do nosso corpo. E a disfunção erétil é ligada demais à parte psicológica. Se a cabeça não está boa, né, a tendência de ter problemas. Então, foi só um fato que eu queria citar, que está relacionado à pandemia, está relacionado a um paciente jovem, e com uma queixa que na realidade, não seria esperada nessa idade.
Né? Esse tipo de situação, como, né, para vocês em especial, os médicos, os cientistas, tudo tem que ser, assim, levado em consideração ou reportado para se investigar depois, né? Como é que o senhor faz? O senhor encaminha para a sociedade brasileira, em nível nacional? Isso é levado para algum grupo de estudo do Covid? Então, assim, esse foi um caso isolado, né? Eu Uhum, tenho atendido muitos pacientes de Covid, não estou especificamente na linha de frente de tratamento de Covid, uhum, pego alguns casos, às vezes relacionados com doença urológica, concomitante, então, eu assim, não tenho grande experiência, mas eu vou dar uma pesquisada, né, aprofundar uhum, o assunto, ver se existe alguma relação, mas eu acredito que seja um fato isolado, né? Eu ainda vou ter um feedback uhum, desse paciente, eu conversei com ele, passei alguma coisa para ele tomar, ele vai me dar um uhum. retorno dentro de 30 dias e nós vamos ver, né? Agora, se É, começarem a aparecer vários pacientes com isso, porque a gente sabe que um dos mecanismos do Covid, ele tem lesões vasculares, né? uhum, De repente, as lesões vasculares podem levar à disfunção erétil. Então, é uma linha uhum. de pesquisa que pode ser feita, né? Também. É, tudo é mistério ainda em relação a essa Tudo muito doença, né? mistério, muito Uhum. mistério. Doutor Newton, muito obrigada, então, por esse bate-papo. A gente vai deixar aí disponível, né? O senhor tem redes sociais, tem algum canal que o senhor também divulga No informações? momento, eu tenho um Instagram profissional, Uhum, pessoal, e um outro profissional, né, que a gente pode estar uhum, divulgando isso aí. Tenho divulgado, né, alguns assuntos da urologia, vou divulgar também sobre uhum, esse caso aqui, essa nossa entrevista. uhum. É onde é a rede que eu divulgo é no Instagram. É o seu nome no Instagram, @Newton Isso, Tafuri? DR Newton Tafuri, @ DR Newton Tafuri. DR Newton Tafuri. Tá ótimo. Então tá, muito obrigado. Espero que a Eu que gente possa ter agradeço a oportunidade, muitas vezes. agradeço em Uhum, meu nome, agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e agradeço em nome de todos os homens, né, que eu também me incluo nessa classe, de ter essa oportunidade, né, de abrir a cabeça e, de repente, a partir de agora, estar cuidando melhor da saúde. hoje em especial para os homens, se cuidem, né? Lembrando que a gente está em pandemia, o doutor está na casa dele, está sem máscara, mas está sozinho, a gente combinou, eu estou em casa, sem máscara, sozinho aqui no meu ambiente, né? E a gente tem terminado, doutor, né, as nossas entrevistas durante a semana, lembrando, atualizando os dados. Infelizmente, assim, é ruim a gente ter que dar esses números, né, de novos casos, de novos óbitos, mas é para justamente alertar as pessoas que é necessário que cada um faça a sua parte, que fique em casa, que se cuide, que use as máscaras. Então, assim, Mato Grosso já chegou a mais de 29.900 casos do Covid, foram mais de 630 novos casos só em 24 horas, então, nas últimas 24 horas, 52 mortes, né, o total no estado já são 1.157 mortes, e o país já está em mais de 1.900.000 casos. Então, assim, é o alerta, o doutor trouxe aí, né, os homens, previnam-se, se cuidem, cuidem da sua saúde, e vamos todos nos cuidar nesse tempo. Obrigada novamente, doutor. Obrigado, tenha um bom dia. Pela Até.